Feliz sábado a todos. No primeiro louvor tivemos um probleminha técnico. Vamos louvar a Deus novamente para darmos início ao nosso culto de adoração. Possamos adorar a Deus com toda a honra para Ele. Amém? Vamos louvar a Deus. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. O mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. Se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.
Amém. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder novamente neste sábado estarmos juntos para louvar o nome do nosso Deus. A todas as igrejas do distrito de Jales, quero enviar minha saudação e dizer que mesmo distantes um dos outros, podemos nos unir em adoração e estarmos perto de Deus. E assim, quando juntos e perto de Deus, podemos nos unir espiritualmente para adorar o nome de Deus. Que você tenha um sábado muito feliz. E eu gostaria de, neste momento, pedir que você possa fechar os seus olhos para que juntos possamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus nesta manhã. Querido Deus, nosso Pai amado, nos colocamos neste momento diante da Tua presença e o fazemos com muito respeito e consideração, pois reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, nosso Criador, e na pessoa de Cristo Jesus é o nosso Redentor. E através do Espírito Santo, o Senhor nos consola, o Senhor nos ilumina e o Senhor nos prepara para a adoração. Que ao abrirmos a Tua palavra, ela possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 3, diz o seguinte: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Sabe, queridos irmãos, amigos que estão me ouvindo nesta manhã, os avanços tecnológicos, eles criaram uma era de relacionamentos superficiais. Os relacionamentos de hoje não são como antigamente. Na sociedade atual, as pessoas, elas vivem oprimidas pela febre da pressa, da correria. Tensões, ansiedades, estresse, fazem o nosso coração bater mais rápido. E toda essa agitação, muitas vezes, essas agitações elevam a nossa pressão sanguínea. Milhões e milhões de pessoas dependem de remédios para que possam enfrentar as dificuldades do dia a dia. E milhões de outras pessoas dependem de comprimidos para poder dormir à noite. E não é raro mesmo entre grupos cristãos essa dependência. Quantos de nós não necessitamos disso? Sabe, o índice de pessoas diagnosticadas mentalmente enfermas é alarmante hoje. E cada dia cresce mais este problema em nossa sociedade. Não menos graves do que os males físicos e emocionais de toda esta correria insana e as devastadoras consequências sociais que elas causam, nós encontramos também estes problemas nas famílias, que estão se desintegrando por causa da crise em seus relacionamentos. E nós somos levados a dizer que hoje ninguém tem tempo para ninguém. Todos nós estamos correndo. Mas sabe, mais do que qualquer outro tempo na história, os seres humanos, eles necessitam redescobrir o poder restaurador do descanso do sábado.
O sábado é o tempo separado pelo Criador para o repouso físico, o repouso mental e também o desenvolvimento de nossa vida espiritual. Ele é um tempo especial para a comunhão com Deus, para a comunhão com a família, com outras pessoas que nós encontramos em nosso relacionamento. Sabe, queridos, a santificação do 7º dia da semana não é uma questão insignificante e também não é uma questão meramente opcional. Não, na realidade o sábado vai muito além de uma questão opcional. O repouso sabático, ele foi inaugurado na criação, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. E o sábado é legislado no 4º mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, versos 8 a 11. E nós encontramos então a questão do sábado presente em todas as escrituras sagradas. Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos o sábado como sendo o repouso sabático. Jesus em sua vida e Jesus em sua morte, ele levou o seu precioso exemplo da observância do sábado. Na estrutura da criação, o tempo está dividido entre tempo comum, que vai do 1º até o 6º dia, e o tempo especial, que é a criação do próprio sábado. Então, tempo comum de domingo a sexta, tempo especial, o sábado, como o 7º dia da criação. O tempo comum, ele flui para algo todo especial. Ele se desenvolve, ele caminha para o tempo especial. Relembrando que o homem não se realiza nas coisas rotineiras da vida. Ou seja, no tempo comum. A realização do homem não é apenas no tempo comum, mas a realização do homem é na presença do Criador. Então o sábado é o tempo especial para que o homem possa ir na presença do seu Criador. E é neste momento que ele revigora suas forças. Forças estas gastas no tempo comum, de domingo a sexta. Então no sábado, o homem pode realinhar a sua vida com o propósito original de Deus. E ele pode, neste dia, ganhar a visão sobre aquilo que realmente será importante e prioritário para ele iniciar o novo ciclo dos dias comuns, de domingo a sexta. Então, o sábado dá esta visão realmente importante e prioritária ao homem. O mandamento do sábado, ele está baseado no princípio da dependência. Qual é esta dependência? A dependência de que necessitamos de um Criador. O sábado, ele nos relembra, em última análise, que nós não dependemos do trabalho, nós não dependemos da conta bancária, nós não dependemos das realizações seculares, mas dependemos de Deus. E se nós dependemos de Deus, Ele vai cuidar do nosso trabalho, Ele vai cuidar da nossa conta bancária, e Ele vai cuidar das nossas realizações seculares, mas Deus deve ser o primeiro. Não somos nós que guardamos o sábado. Na realidade, é o sábado que nos guarda. Do que o sábado nos guarda?
das insanidades humanas, elas estão presentes na Babilônia, elas estão presentes na sociedade moderna de hoje. O sábado, ele nos guarda do consumismo selvagem, do isolamento que muitos de nós temos, isolamento emocional, isolamento espiritual. E hoje a maioria das pessoas vivem neste isolamento. Não é somente este isolamento do coronavírus, mas muitos de nós criamos barreiras no relacionamento diário. Mesmo no meio de uma sala cheia de pessoas, estamos isolados. E o sábado nos ajuda, nos guarda de todo este sofrimento. Na realidade, o sábado, ele é o memorial da criação. Porque foi lá que Deus criou o sábado. E ele é o memorial da libertação. Êxodo capítulo 29 e 10 diz: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Sabe, nas duas versões bíblicas dos 10 mandamentos, Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, porque Êxodo 20 é dado a lei e Deuteronômio capítulo 5 a repetição da lei. Duas ideias básicas convergem no mandamento de repouso. Duas ideias. Elas convergem deste mandamento do repouso no 7º dia. Primeiro, o sábado como memorial da criação. Êxodo 20 e o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o 7º ele descansou. E em Deuteronômio 5, verso 15, ele é símbolo da libertação. Porque lá em Deuteronômio 5, verso 15 diz: lembre que você foi escravo no Egito. Então o sábado é a lembrança semanal de nossas origens e é a lembrança semanal de que fomos libertos das forças desumanizadoras da cultura secular de hoje. Compras pela internet, visitas a sites e tantas outras coisas. Nós vivemos escravizados pela cultura pós-moderna. E a cultura pós-moderna hoje representa o Velho Egito, a terra do exílio, a terra da escravidão. Então, o sábado, ele permanece como uma eterna lembrança de que o ser humano não é resultado do acaso. Ele não é resultado de forças impessoais. Também o sábado, ele nos relembra de que não fomos criados para a servidão das coisas. A servidão dos móveis, do carro, do dinheiro. Não fomos criados para servir as coisas. O sábado, ele é um dia de comunhão. O sábado provê para nós a oportunidade para que a nossa necessidade de conexão, de reunirmos com a família, sem qualquer pressa, de nos reunirmos com irmãos e irmãs, de termos um espírito de amor fraternal, para encorajarmos mutuamente as pessoas. O sábado é o dia de tomar-se tempo um para os outros, para preencher os vazios que estão em nosso coração, em nossa mente, para alimentar as necessidades espirituais e as necessidades emocionais um dos outros. Então, além de prover repouso, o sábado também é especial para a gente poder servir. O nosso tempo, pela febre da correria, ele foi encolhido.
o nosso tempo está diminuído. Veja, há poucos dias atrás iniciamos o isolamento. Eu iniciei o isolamento com a igreja e na minha casa e tudo no dia 13 de março. Veja, nós já estamos hoje em 16 de maio. O nosso tempo, ele está sendo encolhido. Então, Jesus, ele foi o modelo nesse estilo de vida solidário. Visitar enfermos. Agora não. Agora é um momento que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos visitar agora os idosos, mas podemos telefonar, podemos gravar uma mensagem, podemos falar com ele através do WhatsApp, levar um conforto. Isto é importante nas horas sabáticas, que durante os 6 dias comuns, não temos tempo para fazer, estamos correndo, estamos fazendo tantas coisas. Sabe, Jesus Cristo, ele entrou na história do planeta Terra. Primeiramente, ele entrou como nosso substituto, para morrer pelos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, primeiramente, ele entrou na história e ele trouxe o sábado como nosso substituto. Em segundo lugar, Jesus, ele entrou na história como nosso exemplo. Ele foi exemplo no batismo. Ele falou para João: cumpre fazer isso. Em tudo Jesus foi um exemplo para nós, e na guarda do sábado não foi diferente. Então nele, em Jesus Cristo, estas duas linhas de convergência, substituto para a escravidão do pecado e o exemplo, se reúnem aqui a criação e se reúne aqui a redenção, a libertação. Sabe, na primeira sexta-feira no Éden, Deus declarou que sua obra estava completa. E quando Deus terminou na sexta-feira de fazer tudo, ele disse que tudo era muito bom. E ele acabou na sexta-feira. Na sexta-feira, no Calvário, Jesus Cristo, ao pender a cabeça na morte expiatória, ele declarou um grande brado e ele disse: está consumado, estava terminado. A criação, Deus falou: é muito bom, acabou, e criou o sábado. E na redenção, Jesus diz: está consumado. E ele foi sepultado e ele permaneceu 24 horas do sábado no descanso. Queridos irmãos, amigos, a obra de libertação, como a obra da criação, ela foi levada ao clímax ideal. Lembre-se ainda de que na primeira sexta-feira no Éden, o primeiro Adão, ele teve o seu lado aberto para a formação da sua noiva. E na sexta-feira do Calvário, Cristo, o segundo Adão, ele também teve o seu lado rasgado para dar origem à sua noiva, a igreja. E após a morte de Jesus, nasce a igreja cristã. E é por isso que nós estamos aqui. E nos dois casos, vemos e encontramos Deus repousando. Tanto na criação quanto na redenção, Deus repousou. Em sua morte, Jesus repousou na sepultura. Aquele que poderia ter ressuscitado, ele preferiu passar 24 horas no túmulo. Ele guardara o sábado em vida, e ele guardou o sábado também na morte.
legando para nós um exemplo sagrado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te. Sabe, o livro do Gênesis, ele afirma que Deus abençoou o sábado. A noção bíblica de bênção é uma das mais ricas das Escrituras. Pela bênção divina, o sábado ele recebe o poder para nos beneficiar. Por meio dele, a existência humana é enriquecida. Pelo sábado, a minha existência é enriquecida. Mas Deus também santificou o sábado. Isto é, Deus separou o sábado para um fim específico. O sábado não é um feriado. O sábado não é um dia de folga. O sábado é um dia santo. A cultura moderna, com todas as suas artimanhas, tenta negar o ritmo essencial da vida e trabalha incansavelmente. Nós idolatramos o ativismo, idolatramos o desempenho em nossa orientação para o sucesso. Os escritores dizem que somos seduzidos pelas promessas do mais dinheiro, mais reconhecimento, mais satisfação, mais posses. Se você é membro da igreja, você quer ser mais, você quer ter um cargo, se quer ter um cargo, quer ter outro. Se você é um empresário, quer mais e mais. Se você é um profissional da área federal, estadual, municipal, sempre você vai querer um cargo a mais. Se é prefeito, quer ser governador, se é governador, quer ser presidente. Nós nunca estamos satisfeitos, então nós corremos. A nossa vida é sempre atrás do mais. Assim, vivemos sobre a pressão corrosiva. A vida de sucesso nos faz entrar em guerra contra o nosso próprio espírito, contra o nosso corpo, contra as nossas emoções. E tudo isso nos empurra para além do limite ou dos limites que o nosso corpo possui. Muitas vezes nos orgulhamos com a nossa exaustão por estarmos cansados e achamos que por correr a semana inteira, estarmos exaustos, isso nos é um troféu. Quanto mais ocupados, mais importante nós nos sentimos. Sabe, não estar disponível para a família, para a esposa, para os filhos e amigos, não tendo tempo para Deus, não tendo tempo para os compromissos espirituais. Hoje, estas coisas são entendidas como virtudes, como operosidade. E na realidade não é isso que Deus quer de nós. Como vimos, não somos nós que guardamos o sábado, é o sábado que nos guarda. Se corretamente entendido e observado como símbolo de Cristo, o verdadeiro repouso, porque Ele foi o nosso verdadeiro repouso. O sábado, Ele nos guarda das fantasias humanas, fantasias essas que no lugar de nos libertar, nos aprisionam. O sábado guarda-nos da idolatria da cultura, das forças do mercado que estão ao nosso redor. Hoje você recebe mensagens, você está procurando um pneu e você recebe mensagens em tudo sobre este pneu. A idolatria do possuir é grande hoje. Então,
a observância do sábado é nossa afirmação de que dependemos do Criador. Ao guardar o sábado, você está dizendo: eu dependo de Deus. É isso. Quando, ao pôr do sol da sexta-feira, nós fechamos os nossos negócios, desligamos o computador, encerramos todas as atividades ordinárias, nós estamos afirmando que nossa vida não depende do trabalho, não depende dos estudos, não depende das contas bancárias. Quando você para tudo isso, quando você observa o sábado, você está dizendo: eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso do dinheiro, mas isso não é mais importante. O mais importante é a minha comunhão com Deus. Então preste bem atenção. Ao você repousar na presença do Criador, essencialmente você estará afirmando que a sua vida depende de Deus. Ao observar o sábado, você está dizendo: minha vida depende de Deus. Então, o desejo de criar uma pausa semanal é o solene reconhecimento de que nós somos criaturas de Deus e não simplesmente uma unidade de crescimento econômico, de produção, como Israel estava sendo uma unidade de produção de tijolos no Egito, e Deus os tirou da escravidão do Egito. E quando observamos o sábado, nós estamos deixando a escravidão da economia mundial de hoje, que nos traz opressão e destruição, para nos encontrarmos com Deus. O sábado, ele restaura a nossa identidade real. O sábado também é símbolo de libertação das forças que nos oprimem. É o dia de comunhão da família. É o dia de encontros fraternais. Essa mudança no ciclo semanal rejuvenesce a mente e o corpo. No ciclo semanal, o sábado foi colocado para lhe dar longevidade, vida longa. Repouso real não vem com medicamentos para dormir e nem com férias exóticas. Energia sobrenatural é alcançada por meio do descanso ou do repouso sobrenatural. O descanso na presença de Deus. Agora, para finalizar, eu quero falar para você como é o sábado no tempo do fim, no tempo que nós estamos vivendo hoje. Apocalipse 14, 9 e 10 diz o seguinte: e seguiu o terceiro anjo dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus. Os adventistas do sétimo dia, eles creem que a fidelidade ao quarto mandamento representará parte do nosso grande teste no tempo do fim. Lembre-se, a adoração é um conceito central nos capítulos 13 e 14 de Apocalipse. O verbo adorar aparece 8 vezes nesta seção de Apocalipse 13 e 14. Então, Apocalipse 13 e 14 está falando da adoração.
Iremos adorar a Deus ou nós vamos adorar a besta? Porque o sábado, ele desempenha. Por quê? Porque ele desempenha um papel de importância no tempo do fim. Por 3 razões básicas. Primeira, se corretamente entendido, o sábado é a resposta ideal do Evangelho. O Evangelho, ele nos ensina que Cristo fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Romanos 3, 21 a 23 diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, no Evangelho, Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer. O resgate do pecado. Eu merecia a morte, mas Jesus morreu por mim. Então, nada nós podemos acrescentar ao que Jesus fez. Então, o sábado está fundamentado no princípio do repouso, depois da obra que Cristo fez, que foi morrer por nós. Então, o sábado não está desvinculado da vida de Jesus. O sábado é o convite para o descanso que Cristo fez, não naquilo que nós tentamos fazer. Então, o primeiro trabalho dos cristãos é repousar naquilo que Jesus realizou por nós. A certeza de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Este é um significado do sábado, o sábado do Evangelho. Segunda razão, o sábado, ele estabelece um teste ideal de observância ou de obediência. Todos os outros mandamentos, eles envolvem uma questão lógica para serem obedecidos. Não, não, não e não. O 4º mandamento diz: lembra-te. O 4º mandamento, contudo, está fundamentado unicamente na palavra de Deus. O mandamento do sábado é como para nós hoje a árvore da ciência do bem e do mal, o qual Adão e Eva não deviam tocar. A única razão para não comer o fruto proibido era aceitar a autoridade divina, o que Adão e Eva fizeram. Eles não aceitaram a autoridade divina. Então, no tempo do fim, vozes humanas, mesmo entre religiosos, pessoas que estão pregando a Bíblia, pessoas que estão defendendo uma religião ou uma placa de igreja, então no tempo do fim, vozes humanas estarão insistindo que você se esqueça daquilo que Deus ordenou de lembrar. Lembrar na criação, lembrar na redenção. Vozes humanas. E Jesus diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas. E Daniel diz que cuidará em mudar os tempos e a lei. Agora imagine, o que Deus escreveu com o seu dedo não há de ser mudado. Então, o elemento central será a questão de autoridade. E eu pergunto para você, com que autoridade você fica? A quem você vai adorar? Você vai adorar o Deus que criou e te redimiu? E que fez tudo por você? Ou você vai adorar a besta? Terceira razão. O sábado ele será o elemento central do último teste. Porque ele é parte de nossa determinação de seguir Jesus de modo pleno. De seguir Jesus como o nosso modelo. De seguir Jesus como o nosso Salvador. Jesus guardou o sábado. Ele deu o exemplo. Se quisermos segui-lo, nós devemos imitá-lo também neste aspecto. A insistência do repouso do sábado
parecerá algo estranho ou absurdo, mesmo para pessoas cristãs. E não é comum você, adventista do sétimo dia, guardador do sábado, ser zombado por professores em escolas, colégios, faculdades, por patrões. Então a insistência do repouso no sábado vai parecer estranha nos últimos momentos da história deste mundo. Elas terão extrema dificuldade em ver a lógica do quarto mandamento, sejam religiosos, patrões ou professores. E sabe, o diabo saberá explorar esta aparente falta de lógica. O engano vai ser tão severo que todas as evidências dos sentidos indicarão que as outras vozes parecerão corretas. Leis serão criadas contra o sábado, mas apenas aqueles que aprenderam a confiar em Deus irão ver coerência no aparentemente e arbitrário teste de lealdade. Somente aqueles que foram fiéis a Deus encontrarão segurança e certeza de que o sábado é o dia do Senhor. Por isso, nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus. O sábado será, na realidade, o ponto diferencial para separar aqueles que serão salvos e os perdidos. Quando o Espírito Santo for retirado da terra e já não tiver mais ninguém oportunidade de ser salvo, vai chegar este momento em que o Espírito Santo será retirado. E neste momento, Deus irá selar os salvos. E neste momento, você não terá mais oportunidade de perdição, porque você é um selado de Deus. E o sábado será a nota tônica entre a retirada do Espírito Santo e a volta de Jesus, para dizer que você verdadeiramente está selado em Cristo Jesus. E quando Jesus voltar, nas nuvens dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarem, com o corpo transformado, e nós, se estivermos vivos, num abrir e piscar, teremos transformado, e vai se cumprir o que está em Isaías, capítulo 66, versos 22 em diante. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão em mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado é hoje para nós um sinal de adoração. Não somos nós que guardamos o sábado. É o sábado que nos guarda da opressão do pecado e da tirania da servidão. Que Deus possa abençoar. E que neste sábado e até a volta de Jesus, nós possamos entender que Deus tem um plano para cada um de nós. E este plano é de redenção, e é de salvação, e é também de libertação do jugo do pecado e da servidão opressora que o mundo nos traz. Entregue sua vida a Jesus.
Faça de Jesus o seu modelo, o seu exemplo. É o meu desejo para você. É a minha oração neste momento. Querido Pai, entregamos nossa vida em Tuas mãos. Entregamos a adoração em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos perdoar. Que o Senhor possa nos guardar. E que nós possamos entender que precisamos de um tempo para descansarmos debaixo de Suas mãos e encontrarmos segurança, proteção e amor. E quando fizermos isso, teremos oportunidade de poder servir ao nosso semelhante. Que o Teu amor, Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê um sábado muito feliz.